Olá, boa noite, eu sou Osiel Soares e você está no canal Deus Existe. Esse canal ele tenta, das maneiras mais simples que houver, provar a existência de Deus e defender a Bíblia Sagrada. Se você é novo por aqui, inscreva-se no nosso canal. Você que já faz parte deste canal, deixa um like, um comentário, compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder. Nesta feita, nós estaremos falando a respeito da descrença em Deus. O que leva um sujeito ou uma alma, uma vida, a passar a desacreditar em Deus. Quando nós vamos fazer a análise, quando nós começamos a fazer a pesquisa mais minuciosa a respeito deste assunto, nós vamos descobrir que pelo menos 70 a 80% das pessoas que hoje se intitulam ateu militante, essas pessoas elas vêm de um trauma tão forte, mas este trauma ele é tão contundente, ele cravou a mente, os neurônios tão forte que não há quem consiga provar ao contrário que Deus não existe. Ou seja, viveu dentro de comunidades cristãs, participou de liturgias, muitos foram consagrados ao pastorado ou a órgão parecido assim. Mas hoje o sujeito ele se autodenomina ateu, ou seja, para ele tem que se revelar provas, que Deus existe. Mas aqui vai um gancho, um primeiro ponto de vista a ser observado pelos ateus, que estão tão eufóricos, estão tão entusiasmados com essa nova fase da vida do ateísmo, que esquece deste ponto. Veja só, vocês pedem provas físicas de Deus, mas se Deus fizer, Deus se faz submisso a vocês. Vocês nem nisso pararam para pensar. Se vocês exigirem esta prova, e se esta prova, ela da forma que vocês estão pedindo, ela for apresentada diante da sociedade, Deus se faria submisso aos pedidos ateístas. Como Deus não se submete a homem, por isso que quanto mais se cobra provas físicas, nunca se chega ao denominador comum, que é a prova física. 2. Se vocês pedem prova física para provar a existência de Deus, no contraste dessa história, vocês deveriam pedir também a prova física para a inexistência de Deus. Porque se tem o bem, tem que haver o mal.
Se tem o escuro, tem que haver o claro. Se tem o alto, tem que haver o baixo. Então, se tem a cobrança da prova física, então tem que ter obrigatoriamente a cobrança da prova física para a negatividade da existência de Deus. Então, este trauma, a qual carrega a mente ateísta no século 21, ano de 2021, ele é tão forte, este trauma é tão forte, que o neurônio ele é incapaz de pensar nesta possibilidade. Eu sei que o que vai ter de pessoas dizendo assim, ele só fala besteira, ele só diz isso, ele não prova nada. Mas aqui está um grande desafio, está uma grande oportunidade de vocês desbancarem por uma vez por toda o cristianismo, a Bíblia, Deus. É simplesmente provando a inexistência dele pelo físico. Porque se querem prova pelo físico da existência, vocês têm que provar pelo físico a inexistência. Dura tarefa, né não? Ou coisinha difícil eu pedi para vocês agora. Mas se torna tão fácil. Porque se vocês acham que pelo físico temos que provar uma coisa fácil, então pelo físico é muito fácil provar a inexistência de Deus. Mas isso é uma afirmação retórica, porque eu mesmo vou dar a resposta. Vocês nunca irão conseguir, sabe por quê? Porque o trauma a qual carrega cada um de vocês com a inexperiência quando foram introduzidos no seio do cristianismo é tão forte que este trauma ele travou a parte que pensa na positividade quando se diz respeito às coisas de Deus. Deus, ele existe. Deus, ele existe. Não é pensando que Deus não existe que vai mudar esta realidade. Essa realidade não vai ser mudada porque alguém pensa diferente. A Bíblia, você me pergunta da Bíblia, a Bíblia, se ela é verdadeira, com certeza a Bíblia, ela é verdadeira. Se ela é inspirada, com certeza, inspiradíssima. Uma prova só da inspiração da Bíblia são vocês tentar mudar ela. Essa é a primeira prova que ela é inspirada. Porque se ela não fosse inspirada, vocês nem se dariam ao luxo de estar combatendo e querendo refutá-la a cada momento. Então, o trauma a qual vocês sofreram na mente, ele só pode ser curado, ele só pode ser observado mais de perto se a mente voltar a introduzir dentro dela os mesmos conteúdo que estava antes de acontecer o trauma. Ou seja, se o trauma ocorreu porque a leitura bíblica foi errônea, antes de julgar, o traumático, ele tem que voltar lá na Bíblia e tentar ler o máximo possível para assimilar se tem razão ou não o seu pensamento. Não pegar a Bíblia, ler e dizer, aqui diz isso, não sou mais crente. Deus, ele existe, Deus está no nosso meio e vamos continuando. Até o próximo vídeo.